Bom dia a todos, irmãos. A palavra de hoje tem como tema resistentes. Gostaria de ler em Tiago, capítulo 1, versículo 14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, como a gente acabou de ler aqui, cada um de nós é tentado pelos nossos próprios desejos, por aquilo que a gente é atraído. Gostaria de ler também em 1 João, capítulo 5, o seu versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Amém? Então gostaria de falar um pouco sobre pecado, sobre a tentação, sobre sermos resistentes a esses maus desejos, a essas coisas que porventura nos atrapalham e nos fazem cair, nos fazem viver longe da presença de Deus. Como a gente leu aqui em 1 João 5,18, como vimos no reino animal, o predador ele conhece sua presa. O predador ele conhece ali as suas falhas, o que ele precisa para dar o bote. E assim é com a nossa vida. O diabo ele conhece a gente. O diabo ele conhece o nosso ponto fraco. Ele conhece aquilo que a gente gosta de fazer, aquilo que tá dentro do nosso coração, e ele sabe a maneira certa de te atrair. Mas, meu irmão, o diabo ele é burro. O diabo ele vai tentar você, e ele vai tentar você ali naquela mesma tecla. Você imagina que uma tecla de computador, e você é tentado na tecla J. Ele vai ficar tentando na tecla J. Ele não sabe outro meio. Ele não sabe outra coisa para fazer. Então a gente tem todos os recursos, tem todas as formas de se livrar desse ataque e sermos resistentes a esse ataque de Satanás. E eu gostaria de falar sobre quatro dessas características que a gente tem, que a gente pode se livrar da tentação, daquilo que os nossos maus desejos colocam na nossa mente, no nosso coração. Então lembre-se, mesmo que a gente seja protegido, o diabo ele tá ligado na nossa vida. Ele sabe aquilo que atrapalha a gente, ele sabe aquilo que o Lucas é falho, ele sabe aquilo que talvez possa me fazer cair, e ele vai atingir bem nessa tecla. Então, que a gente fique alerta, que a gente fique atento, vigiando, pois, como aquele versículo diz, o diabo ele é astuto. Se a gente soubesse quando o ladrão viria, a gente se prepararia. Então, da mesma forma, é com a nossa vida. Se a gente soubesse quando o diabo ia atacar, ou quando o diabo ia vir tentar a gente de maneira assídua, a gente se prepararia e a gente conseguiria passar por isso. Por isso que a gente tem que estar sempre vigiante, sempre alerta, sempre de olho aberto, sempre com a atenção redobrada, porque a gente tem que estar preparado para essas coisas. E a primeira dessas 4 características que eu gostaria de dizer é a isca. O diabo ele conhece os nossos hábitos, ele conhece aquilo que a gente faz, aquilo que a gente gosta de fazer, aquilo que
que tá no nosso olho ali. E é como um pescador. O pescador, ele prepara aquela isca, ele prepara aquela isca no seu anzol e ele coloca ali no mar esperando o momento certo que ele vai sentir aquela puxada para poder puxar a vara. E é assim com a nossa vida também. O diabo, ele prepara uma isca e ele coloca no nosso nariz, ele coloca na nossa frente. E eu sempre fico imaginando um pêndulo colocado assim na nossa cara, e ele faz você ficar olhando esse pêndulo, essa coisinha, e você fala, não vou cair, não vou cair, não vou cair, não vou cair, mas você continua olhando aquela isca, aquele negócio, e de uma hora ou outra você cai nessa isca. Então lembre-se, o diabo, ele conhece seus hábitos, ele conhece sua vida, ele conhece aquilo que te faz cair, aquilo que é o seu ponto fraco. Segunda coisa é o recurso. O diabo, ele coloca a isca, mas ele não pode te fazer morder. É assim como o peixe. O peixe, ele morde a isca porque ele quer. Ele vê aquilo, ele se sente atraído por aquilo e ele morde. O diabo, ele não faz o peixe morder. O diabo, ele não faz a gente morder a isca. Ele coloca a isca lá na nossa frente. Mas como a gente lê na Bíblia, assim que vem a tentação, Deus dá o escape para a gente sair. Não é depois, não é antes, é no momento que vem a tentação, Deus dá o escape para que a gente possa resistir a essa tentação. Então o diabo, ele não coloca a isca e ele te faz morder. O diabo, ele coloca a isca. Ele quer que a gente caia, ele quer te fazer cair, mas ele não pode te fazer morder. Ele te faz pensar que você pode ir bem pertinho, e ele diz, você é forte, você consegue resistir. Ele te faz pensar que você aguenta, que você é capaz. Ele faz você ir até o seu limite pensando que você não vai cair. Meu irmão, se você sabe que você tem alguma dificuldade em alguma área da sua vida, que você tem se sentido atraído por algo na sua vida, e isso você sabe que está te atrapalhando, não chegue perto disso. Fuja disso, fuja do pecado. A história de José, quando ele foge da mulher de Potifar, é excelente. Ele estava nu ali naquele lugar que ele estava, e ele saiu correndo, simplesmente fugiu. Ele não chegou perto daquilo, porque ele sabia que se ele ficasse ali naquele não quero, não vou, não quero, não vou, ele poderia cair. Então ele foge, ele sai correndo. Então não chegue perto. O diabo, ele coloca a isca na sua frente ali, mas ele não te faz morder. Assim que a tentação é colocada na nossa frente, Deus dá o escape para que a gente possa fugir dessa tentação. Terceiro, a luta. Quando a isca ela é lançada, e eu fico imaginando o peixe, ele tá ali nadando e tem aquele fiozinho praticamente imperceptível aos olhos do peixe, e ele vê aquela comidinha boiando, ele deve imaginar, nossa, que delícia, que gostoso, tem ali na minha frente, tá facinho, né? Então quando a isca é lançada, a gente tem vontade, e a gente olha aquilo, nossa, tá ali na minha frente, tá bem fácil para eu pegar, para eu fazer. Mas logo que a gente vê aquilo, a gente sabe, a nossa consciência já acusa, o Espírito Santo já incomoda, porque a gente sabe que aquilo que a gente se a gente fizer aquilo e a gente ficar lutando na nossa mente, não, é só essa vez, é só dessa vez, é só hoje, não sei, talvez vou, não vou. E o Espírito Santo, ele incomoda a gente porque ele sabe que se a gente morder, a gente vai ser fisgado, a gente vai ser engolido por aquilo. E a gente sabe que quando o peixe ele morde a isca, quando o peixe ele vai comer aquela isca, ele morre.
pescador pega ele e ele morre. E se você não se desviar dessa tentação ou desse pecado que te assombra, você vai ser fisgado. E a única saída que você vai ter é você vai morrer nesse pecado, você vai morrer nessa coisa que você não consegue se livrar. E quando eu já vi vários casos e eu já vi pessoas, e talvez você até deve se encaixar nisso, e já vi várias pessoas fazendo isso. As pessoas, elas colocam prazo de validade no seu pecado. Eu vou fazer esse pecado até segunda, ou segunda eu paro. As pessoas, elas brincam com a tentação. Elas acham que elas são tão autossuficientes e tão fortes, como a gente diz aqui. O diabo, ele faz a gente achar que a gente é forte, que a gente consegue resistir, que a gente consegue administrar o pecado. Mas não é bem assim. O diabo faz a gente pensar isso, e a nossa consciência é pecaminosa, a nossa consciência é falha, a gente acha que a gente consegue. Eu vou fazer até sexta porque depois eu vou conseguir parar. Não, e a gente se vê tão afundado dentro de uma coisa que quando chega a segunda, a única coisa que a gente consegue fazer é esse mesmo pecado. Então, se existe algo na sua vida que está te atrapalhando, hoje é o dia de você parar, olhar, pensar, refletir. Não, hoje é o dia de eu parar, hoje é o dia de eu acabar com isso. Meu irmão, sempre que você está sendo tentado, Deus, ele coloca um escape. Fique atento, fique alerta para olhar o escape que Deus está te colocando ali na sua frente. Você consegue. Existe uma passagem que nós sejamos fortes e corajosos. Então, nada que for colocado na sua frente, mas eu não consigo, a carne é fraca, aquela pessoa é muito bonita, eu não consigo resistir, tal, não sei o que. Meu irmão, Deus ele fala que ele não coloca nada que a gente não consiga suportar. Então, se você está passando por uma luta, se você está passando por isso, é porque Deus sabe que você pode resistir a isso, que você pode vencer esse pecado, essa tentação. E a quarta é a resposta. Ou a gente resiste, ou a gente se rende. Qualquer pessoa que experimentou a sensação de resistir à tentação, sabe o alívio que é isso aí. Sabe o alívio que dá você conseguir resistir à tentação. E se você já passou por isso, já experimentou essa sensação, você sabe do que eu estou dizendo. Você se viu ali no momento que você lutou entre o espírito e a carne querendo aquilo, a carne querendo esse pecado, e você resistiu aquilo. Você sabe aquele alívio, eu consegui, Deus me deu graça, Deus me abençoou, eu consegui. E por outro lado, quem caiu na tentação sabe o peso que é. No exato momento em que aquele pecado termina, ou você passa aquela sensação do pecado, você sabe o peso que é, porque você fala, putz, eu não deveria ter feito isso, eu deveria ter resistido mais, eu deveria ter aguentado mais. E o diabo, ele tenta dizer que você não é livre, tenta dizer que você é fraco, que você é frouxo, para você desistir, que para você não tem jeito, que você não consegue fazer as coisas, e que você não pode fazer nada. Mas a gente tem um Deus, e a gente sabe que a gente é livre, porque a gente foi salvo, e a gente é salvo por um Deus que morreu pelos nossos pecados. A gente lê em Lucas, no versículo 4, capítulo 1 e 2, a história da tentação de Jesus.
E é muito importante essa passagem, porque Jesus ele estava num momento ali, no ápice de querer comer, de querer mostrar o seu poder, mas ele sabia o momento exato de fazer tudo aquilo, e ele sabia que ali não era o momento de fazer aquelas coisas. E a gente tem um exemplo maior de Jesus, então a gente sabe que a gente consegue, porque Deus ele não capacita e ele não coloca nada na nossa frente que a gente não possa suportar. Então, em Lucas 4, versículo 1 e 2 diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu durante esses dias e ao fim deles teve fome. E o diabo, ele insistiu com Jesus: se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar em pão. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Então, Jesus ele foi batizado e ele foi cheio do Espírito Santo, e logo depois ele foi tentado pelo diabo. O Espírito de Jesus ele estava forte, mas a sua carne estava fraca. Então, a gente deve buscar ser cheio do Espírito Santo de Deus, ser cheio do Espírito Santo de Jesus, enchermos do Espírito Santo de Jesus, porque quando a tentação vier, mesmo que a nossa carne estiver fraca, o nosso espírito ele vai estar forte, o nosso espírito ele vai conseguir, não vai por esse caminho, não faz isso, não precisa disso, e a gente vai conseguir resistir. Eu gosto muito de observar pesquisas e observar números, e quando eu lia sobre essa mensagem que eu trago para você, eu me deparei com uma pesquisa americana de uma faculdade americana, e os números são assustadores. 81% dos entrevistados sofreram tentação por terem negligenciado o seu tempo a sós com Deus. Ou seja, 81% das pessoas elas sofreram tentação por não darem a devida atenção àquele tempo a sós com Deus, não darem a devida atenção à sua vida com Deus, e elas caíram. 81% das pessoas. 57% sofreram tentação por elas estarem fracas, física ou emocionalmente. Então, esses 81%, obviamente, são diferentes desses 57%, mas a gente consegue entender isso, e com certeza você já deve ter sofrido tentação por estar passando por esses motivos. Eu mesmo já sofri tentação por estar fraco fisicamente, emocionalmente, num momento difícil da minha vida, e eu falar, não tô conseguindo, e eu acabar desistindo. Mas existe um número legal, apesar desse número ruim. 84% das pessoas entrevistadas venceram a tentação através da sua vida de oração. Então a vida de oração é muito, muito, muito importante. 76% das pessoas elas venceram por evitar situações comprometedoras. Se eu sei que em tal lugar vai ser difícil, se eu tenho um vício, se a minha fraqueza é bebida, por que eu vou fazer num bar, olhando pessoas bebendo, olhando pessoas tomando aquela bebida? Então 76 pessoas venceram por evitar situações que possam ser comprometedoras para ela. Eu vou em tal lugar, mas eu vou conseguir, eu vou resistir. Não! Evite essas situações comprometedoras e situações em que você sabe que talvez você não vai conseguir resistir. 66% evitaram e venceram essa tentação estudando a Bíblia. 52% das pessoas elas apontaram que era muito importante que alguém orava por elas, alguém cuidava delas, alguém olhava por elas. Tinha um amigo que aconselhava, um pastor. Então é muito importante essa comunicação, essa conversa com o pastor, ser aberto com o pastor, procurar
ter uma ajuda, um aconselhamento mais profundo de alguém mais experiente, alguém mais alicerçado na palavra de Deus. E uma das coisas que Jesus fez, que fez Jesus ser tentado, foi porque ele estava sozinho. Aquela sensação de solidão, sensação de não ter alguém para estar ali com ele. Óbvio que Jesus é Jesus e ele é perfeito. Mas ali existe um certo momento que Jesus ele fala, quando Jesus ele disse que enviaria o Espírito Santo e que nós nunca mais estaríamos sozinhos. Então nós temos um amigo constante, um amigo que está sempre conosco, nos aconselhando, nos dando aquele peso na consciência. Não faz isso, não é por esse caminho, não é assim. Então não esteja sozinho, não queira se mostrar forte para vencer uma tentação. Você não precisa disso. Seja forte e corajoso para resistir a essa tentação, não para achar que você pode resistir. Hebreus 4, versículo 15 diz: pois não temos Hebreus, ele diz: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então a gente tem um exemplo, o exemplo de Jesus, o exemplo que passou por todo ali tipo de tentação e ele não foi tentado, ele não pecou, ele foi perfeito e ele é perfeito. E lembre-se, meu irmão, Deus, ele sempre dá um escape para que a gente possa resistir a essa tentação, a gente possa se livrar disso que tem acometido a nossa vida. Como a gente leu, o diabo lhe disse: se és o filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. E o diabo queria fazer Jesus usar a sua autoridade, o seu poder, para fazer o que era mais confortável ali para Jesus naquela hora. Mas Jesus, ele fez ao contrário. Jesus, ele usou o seu poder e sua autoridade para ajudar pessoas, para servir. Ele não usou em benefício próprio, mas ele se sacrificou por vidas, e ele sempre faz isso, ele se sacrifica por vidas. Jesus, ele poderia muito bem fazer aquilo naquele momento, e ele tinha poder, ele tinha autoridade para fazer aquilo. Mas Jesus, ele prefere usar o seu poder e a sua autoridade para ajudar eu e você, para servir eu e você. Ele não usou em benefício próprio, ele se sacrificou para nossas vidas. E meu irmão, o que você tem feito com isso? Você sabe de tudo isso, e o que você tem feito? Você tem negligenciado a palavra de salvação, o amor de Jesus. Deus, ele quer te amar. Deus, ele quer que você ame ele de todo o teu coração. Você tem falado de Jesus para as pessoas, você tem falado para as pessoas: Deus ama você, Deus, ele te ama. Jesus, ele não quis resolver as coisas do jeito mais fácil para ele, mas ele confiou no que Deus iria fazer através da vida dele. Lucas 4, 5 a 7 diz: o diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E ele lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e eu posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. O mundo jaz no maligno, mas o mundo não é do maligno. As pessoas estão corrompidas, mas Jesus disse que foi dado a ele todo poder e toda autoridade. E logo em seguida Jesus respondeu: está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. A tentação de não acreditar até ver. Continuando, o diabo levou a Jerusalém e colocou na parte mais alta do templo e disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem a seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E estudando esse verso também,
o penhasco que o diabo levou Jesus, ele tinha o equivalente ali a praticamente um prédio de 45 andares, era um prédio muito alto. E o diabo ele tentou Jesus a usar o seu poder para que os anjos o segurassem ali. E Jesus ele responde: não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Ele sabia que não era a hora de revelar ao mundo o seu poder antes da hora. As tentações que vieram sobre ele queriam atrapalhar aquilo que ele tinha sido chamado a fazer. E você pode ter que lutar a mesma batalha mais uma vez. Você pode ter que passar pelo mesmo problema mais uma vez. Você pode ter que passar pela sua tentação mais de uma vez, até que você consiga vencer a guerra. E seja forte, seja corajoso, porque se você estiver com Deus, se você estiver alicerçado com Deus, tendo seu tempo a sós com Deus, evitando situações comprometedoras, orando, buscando auxílio de pessoas mais experientes na fé que você vai vencer. E quando o diabo ele bate na porta do seu coração e pergunta: quem que vive aqui? Quem que está aqui? Jesus ele vai até a porta do seu coração e diz: eu vivo aqui. Jesus ele tem que ter o habitar dentro do teu coração, porque quando o diabo vier, o seu coração já vai estar ocupado com outras coisas e você não será tentado por essas coisas, por isso que te afasta de Deus. A gente vai colocar um louvor agora aqui, e eu gostaria que através desse louvor você refletisse. Esse louvor é como uma oração, que a gente não consegue se livrar dos nossos desejos. E ela clama: liberta-me de mim, até que não haja nada em mim, só haja a tua presença. Que através desse louvor e através dessa mensagem você possa refletir e você possa saber que você é um vencedor. Você consegue sim resistir isso que te assombra, isso que te atrapalha de ter um relacionamento pleno com Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.